Amém, queridos irmãos. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Não mantenha aberto aí. Diz assim a palavra de Deus. Verso 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no reino de Israel, no meio de Israel. Vamos orar. Deus amado, fala ao nosso coração, alimenta as nossas almas com a Tua palavra, edifica as nossas vidas, possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra nos nossos corações e gere transformação. É o que nós pedimos, te clamamos em nome de Cristo. Amém. Então, sempre no início do ano, nós gostamos de traçar metas. E uma das metas que os cristãos traçam é ler a Bíblia todinha durante o ano. Não é uma meta fácil, não é? Alguns têm grandes dificuldades. E eu gosto sempre de incentivá-los a essa incrível meta, a essa meta especial, extremamente importante na nossa caminhada cristã. A leitura da palavra de Deus, ela vai definir se nós vamos perder nessa caminhada ou não. Eu diria que hoje nós vamos ver alguns passos que nós podemos dar na forma como nós tratamos a palavra de Deus, que vai nos garantir a vitória. E aqui não é mensagem de coach, né? 10 passos para a vitória espiritual. Não. Só é um passo. É a forma como nós vamos tratar a palavra do nosso bom Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada cristã. Talvez você não acredite nisso. Talvez alguns nem percebam. Mas todos os homens que caíram na fé, caíram em pecados, o que eles vão ter em comum é que eles abandonaram a leitura e a meditação das Sagradas Escrituras. Todos eles vão ter isso em comum. Ah, pastor, como se explica aquele que lê a Bíblia direto e ainda cai em pecado? Ele deixou de lê-la como a palavra de Deus. Alguns fazem da Bíblia só um objeto de estudo. Não a leem como a palavra de Deus, não se submetem e nem sequer meditam nela. Ela se torna só um instrumento como outro livro qualquer. Mas é aqui que se encontra a vitória espiritual na vida do cristão. Então, Deus diz que em Cristo Ele vai nos fazer triunfar em todos os nossos caminhos. E o meio pelo qual Ele vai nos fazer triunfar, o instrumento que Ele vai usar para esse triunfo, é a sua santa palavra. Então, desde já eu incentivo a você a ler as Sagradas Escrituras todos os dias da sua vida. Esse é o conselho que Deus dá para os homens que vão assumir funções importantíssimas diante do seu povo. Em vez de Deus dizer para eles, façam um curso de administração,
faça isso e faça aquilo. Deus então diz para eles: vocês vão ter uma cópia da palavra de Deus na casa de vocês que vão reinar sobre o meu povo, e vocês vão ler esse livro, quando? Quando, irmãos? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias vocês vão ler esse livro. Então, quando você deve ler a palavra de Deus? Todos os dias. E quando eu não tiver com vontade, você faz o quê? Lê a si mesmo. Esse movimento ele é extremamente importante. Como que isso nos protege da nossa caminhada? Eu tenho uma tese aqui, tá? Qual é a minha tese? Quando eu faço algo que devo fazer sem vontade, eu percebo que estou fazendo sem vontade, certo? Quando eu não faço aquilo, e eu não tenho mais, porque eu não tenho vontade, com o tempo eu nem percebo que estou fazendo aquilo sem vontade, até porque eu não estou mais fazendo. Você vai perdendo a sensibilidade. Então, o cristão, a batalha dele, a guerra espiritual que ele vai viver, deve ser aqui, nesse ponto. Em que ponto, pastor? É quando eu venho para o culto, e eu estou aqui nesse culto, e hoje eu louvei sem vontade. Aí está a sua guerra espiritual. Não, você não vai travar essa guerra espiritual quando você passar um mês sem vir ao culto, e aí você começar a se sentir tentado a fazer algo errado. Começou minha guerra espiritual. Não. A sua guerra espiritual começou no dia em que você veio o culto e adorou a Deus sem vontade. Porque qual é o processo da queda, de que um cristão se desvia? É que ele vem para o culto e ele cultua sem vontade. Qual o próximo passo que ele vai dar? Deixar de vir para o culto. É o próximo passo. Aí ele passa um tempo sem vir para o culto, começa a se envolver em amizades do mundo, e assim ele vai destruindo a sua vida, se tornando um sal insípido que não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. É esse o processo. A oração do mesmo jeito, você ora sem vontade. Depois o que você faz? Não ora mais. E aí depois você cai. Com a palavra de Deus é a mesma coisa, eu estou lendo sem vontade. O que você faz? Deixa de ler. E aí passa um tempão sem ler e por aí vai. Aí, quando você começa a passar por tentações, pensando aqui no homem casado, ele começa a se sentir tentado para trair a esposa com a mulher lá do trabalho dele, ou a mulher começa a se sentir atraída por um homem lá do trabalho, e por aí vai. Essa tentação aqui, essa queda que está começando aqui, ela já começou lá atrás. Ninguém sai de casa e diz assim: hoje eu vou trair minha mulher, hoje eu vou trair meu marido. Não é assim não, é um processo. E aí o problema é que a gente não percebe que já perdemos. Gosto sempre de repetir as palavras do grande teólogo, que não está mais entre nós, R.C. Sproul. Perdemos em particular, para depois perdermos publicamente. Então a guerra tem que ser travada aqui. Vocês lembram da igreja, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse? Que era uma igreja que trabalhava, que punha à prova os falsos apóstolos e tal, que sofria no reino e tal. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então era uma igreja ativa que estava fazendo, mas lá no seu íntimo não amava mais o seu Salvador. E ela não percebeu isso. Entende? Nós temos que perceber isso. E a leitura das Escrituras, elas para mim, na minha vida pessoal, elas funcionam como esse termômetro. Então todo dia eu tenho que ter meu momento de devocional. Certo? Eu e minha esposa. E aí ela vai funcionar como esse termômetro.
E aí nós tentamos cuidar um do outro. Fez o devocional hoje? Não, não fiz. Opa, tem alguma coisa errada. Fez hoje? Fiz. Como é que está sendo feito? Está legal? Está daquele jeito que você sai desse momento edificado, em que Deus fala com você, em que a palavra de Deus te alegra, te anima, que você ora agradecendo a Deus por Ele ter se revelado mais por você, ou foi só mais uma leitura qualquer? Sabe aquela leitura que você lê, aí quando você termina, você pergunta, eu nem lembro o que eu li. Às vezes acontece comigo assim, ó, eu leio um texto, li um capítulo lá, aí eu não marquei. Aí no outro dia eu me perdi, eu não sei onde eu parei. Aí eu vou ler o mesmo capítulo. Aí você vai lendo, aí quando está lá no final é que eu me toco. Eu já li esse ontem. Acontece com alguns irmãos, não é assim? Nesse momento eu penso assim, nossa, eu li ontem e não lembrava mais de nada. Eu preciso meditar mais. E aí isso vai servindo como termômetro para mim. Às vezes eu leio o texto, na minha leitura, e quando eu termino de ler o capítulo, eu paro para meditar e orar. Quando eu vou meditar, eu não lembro mais o que eu li. Essa leitura foi boa? O que vocês acham? Não foi boa. Eu me desconcentrei, eu pensei em outra coisa e tal, aí opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso melhorar nisso. A palavra não está mais me fascinando. Não há paixão nessa leitura. Deus não está me impactando. Eu nem tenho um motivo para orar agora. Eu nem lembro de nada do que eu acabei de ler. E aí, quando eu faço esse movimento, esse exercício diário, isso vai me protegendo. Porque eu percebo que a minha queda está começando aqui. E aí eu tento já corrigir aqui. Então, todo dia eu tenho esse momento com Deus, para saber como é que está a minha vida espiritual. E aí eu vou percebendo, nossa, hoje eu li e foi triste. E aí eu peço perdão a Deus, eu leio novamente, e aí eu fico antenado. Aí, às vezes, o que eu faço? Amanhã eu vou jejuar, eu vou fazer alguma coisa para resolver esse negócio. Quando passam 3 dias e ainda eu estou com o coração assim, eu começo a pedir socorro a Deus. Deus, me ajuda. Coloca desejo, prazer na minha vida por tua palavra. Então eu estou travando a luta aqui nesse momento. Isso me dá uma vida cristã constante, concorda? Então, eu tenho momentos de fraqueza e de desânimo, como qualquer outro cristão. A questão é que esses momentos acontecem lá no meu devocional. E aí vai ser difícil eu me afastar, para travar a luta lá no adultério. Estou travando a luta aqui. Isso me protege de ir até lá. Então, aqui na intimidade com Deus, eu já percebi que eu estou perdendo espiritualmente, que eu estou caindo. E eu tento resolver isso aqui. O problema de muitos irmãos que caem e se perdem, se desviam, é que eles vão perdendo aqui e não encaram isso como uma queda, como um pecado. E vão levando as suas vidas sem meditar, sem ler a palavra, como se fosse uma coisa normal, natural. E não é. Então, muitos cristãos só leem a Bíblia no domingo, quando o pastor manda abrir lá, e tem que ser tudo muito rápido. E aí eu queria incutir na sua cabeça essa noite, se você não está lendo as Escrituras todos os dias, você precisa saber que você está pecando contra Deus. Porque está aqui a ordem. Você vai ler a Bíblia todo dia. Ah, pastor, mas eu não sou rei. Aí era só para o rei. Mas olha só o que a palavra de Deus vai causar nele, nesse rei. Lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Todo cristão deve viver isso aqui. E como é que você vai conseguir isso? Essa reverência, esse respeito, esse temor ao Senhor,
lendo as Escrituras. É aqui que Deus vai se revelando para nós. Então, todo cristão deve ler a Bíblia. Então, a meta para 2025 é isso. E aí eu quero chamar a responsabilidade dos homens, para cuidar das suas esposas, dos seus filhos, para que isso aconteça na vida deles. Você vai cuidar de si mesmo e vai cuidar do seu lar. Tá certo? Então, cuidado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado. As pessoas, está tudo muito corrido, né? E aí, às vezes as pessoas criam uns devocionais lá de um versículo e tal. E aí você só lê ali pega o celular, deixa eu ler aqui, fiz meu devocional já. Um versículo é a palavra de Deus do mesmo jeito, concorda? Você pode ler 30 versículos e pode ler um versículo, é a palavra de Deus. Agora eu quero que você tome só cuidado para você não estar desprezando a palavra de Deus. E aqui não quero trazer a ideia de que a quantidade é que define as coisas, não. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai fazer um devocional muito mal feito. Se você não lê uma perícope, você nem entende o que está sendo dito ali. Por exemplo, nesse texto aqui, que foram só 3 versículos, se eu ler só um versículo, fica difícil para eu entender qual é a ideia do autor que está ensinando. Aqui, nesse caso, eu teria que ler pelo menos os 3 versículos. Estão entendendo o meu ponto? E às vezes você, por desencargo de consciência, vai fazer um devocional rápido e mal feito, só para dizer, bati a meta. Não se trata disso. Se trata de relacionamento com Deus. E aí, o meu primeiro ponto é que você percebe que o relacionamento não está bom por esse momento de devoção. Então, tomem cuidado com isso, tá certo? Eu aconselho você a ler um capítulo por dia. Você vai levar aí 4 minutos no máximo para fazer essa leitura. Então, dá tempo tranquilo. Aí depois você você pensa numa promessa que você viu naquele texto, em algo que Deus se revelou, e você medita sobre isso, e aí você ora em seguida. Se ali você viu algum pecado apontado na sua vida, poxa, isso aqui eu preciso mudar, Deus falou comigo e tal. Aí você compartilha com outras pessoas, olha, eu li um texto hoje, foi uma bênção, e por aí vai. Enfim, você é edificado, edifica os outros, e tem esse tempo em que você nutre o seu relacionamento com o seu Salvador. Então, quando você deve ler? Todos os dias. Deus estabelece para o rei aqui, Deus vai dizer isso para Josué, lá no capítulo 1, verso 8, ele diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Era todo dia, toda hora, essa era a ideia, Deus dando a importância que era. Josué, tu vai liderar o povo, o que você tem que fazer? Não se aparte desse livro. Tem que ser o seu livro de cabeceira. O salmista, no capítulo 1, ele vai dizer que o homem é bem-aventurado, que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no conselho do ímpio, eu acho, né? Eu troquei alguma coisa. Enfim, o verso que eu quero dizer é que ele diz, o seu prazer está na lei do Senhor. E o que ele faz? Medita de dia e de noite. Está vendo? O seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. O Salmo 119, o verso 97, diz assim. Pode ir para lá já para o Salmo 119, por favor. Verso 97. Ele diz, quanto amo a tua lei. Acharam? Salmos 119, 97. Segurem Salmo 119 aí que a gente vai ver vários versículos aqui. Então, primeiro é esse. Ele diz, quanto amo a tua lei. Agora os irmãos.
é a minha meditação. Quando? Todo dia. É de arrepiar, né? Todo dia. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo santo dia. Todos os dias eu medito nela. Essa é a vida do crente. Todo dia ele tem que meditar nesse livro. Porque é aqui que o seu Salvador se revela. É aqui que ele vai ser orientado, como ele vai viver. E como eu devo ler? Eu sei que eu tenho que ler todo dia. E como eu devo ler? Já falei, você tem que meditar, não pode ser uma leitura qualquer. Então, se você, eu leio 10 capítulos por dia, mas eu não consigo parar, meditar, digerir, gosto de dizer, ruminar, né? Então, você vai mastigando ali. Geralmente, quando eu estou disperso, eu leio, aí eu vou fazer minha meditação. Aí eu percebi que não consegui, aí eu vou ler de novo. Aí o que eu faço? Eu vou ler de perícope em perícope. Aí eu leio uma perícope, aí paro, medito e oro. Leio outra perícope, que é uma porçãozinha menor, paro, medito e oro. Vou ler mais um pouco, paro, medito e oro. Quando eu consigo fazer esse trabalho num capítulo todo, aí eu leio todo e faço esse trabalho. De parar ali, meditar, de pensar. Irmãos, aí se torna um tempo muito gostoso, porque eu vou me relacionando com Deus. Então, tem coisas que eu vou lendo assim, eu enxergo ali naquele dia a sabedoria de Deus. Aí eu fico, nossa, como o Senhor é sábio. Aí eu vou orar e eu vou adorar a Deus nessa oração por sua sabedoria. Eu fico encantado com essa sabedoria. E assim você vai seguindo. Às vezes você vai ficar impressionado com algo que vai te aterrorizar. Eu li um verso esses dias, em Lucas, que eu disse assim, eu nunca ouvi esse versículo aqui. Até compartilhei com alguns homens. E aí onde eu vou, eu uso esse versículo e vou compartilhando, porque ele mexeu comigo. É Jesus dizendo que ele veio por fogo na terra. E o desejo dele é que esse fogo já estivesse aceso. Eu já li Lucas, assim, no mínimo umas 25 vezes, mas eu nunca tinha visto esse versículo. Enfim, esse ano ele apareceu. Ele sempre esteve lá. É que na minha leitura eu não lembro de ter lido esse versículo. Acontece isso com vocês? Às vezes você leu a Bíblia já não sei quantas vezes. Aí tem um ano que você lê e aquele negócio assim salta nos seus olhos. Aí eu olhei assim, nossa. Aí eu vou orar. Eu vou conversar com Jesus. Aí quando ele fala isso, que ele vai colocar fogo na terra, quais são as coisas que vem à minha mente, que eu vou meditar? Para eu orar. Uma das coisas que eu vou orar, porque eu orei quando eu li esse texto, é que quando ele vier julgar essa terra, ele vai me livrar disso. Eu não preciso temer a esse versículo. Ele diz, eu vim para colocar fogo na terra. E eu gostaria que já estivesse aceso. Ele disse, nossa, quem não conhece Jesus, como é que vai ficar numa situação assim? E aí eu agradeço a Deus e eu oro, agradecendo a Ele pela salvação. Que esse fogo consumidor, esse fogo que nunca vai se apagar, nós não precisamos temer. Por causa do que Cristo fez lá na cruz. E aí você está no seu devocional diário, e você faz uma oração assim. Quando você lê um versículo sobre fogo. Quanto o Senhor está te guardando. Não é? Que privilégio nosso. Então eu vou ler alguns textos sobre juízo. Eu agradeço o Senhor. Porque eu não estou mais debaixo da ira de Deus. Por sua graça. E ali eu vou meditando e orando. Meditando e orando. Não é? Lutero disse que um teólogo era feito da seguinte forma. Ele tinha que ser o meditatio, né? O oratio, meditatio e o tentatio. Então todo bom teólogo ele tinha que orar,
tinha que meditar na palavra e ele tinha que passar por provações. Tentátil seria tentações, mas a ideia é provações. Teria que ser provado. Então, ele era alguém que orava, que meditava muito, e aí passava pelas provações, e as promessas da meditação os ajudavam as promessas da meditação os ajudavam nas provações. Tá certo? Então, nós temos que ler meditando na palavra de Deus. Meditando. O que a palavra de Deus faz com aqueles que leem e meditam nela? Então, eu queria falar de 3 coisas que a palavra de Deus faz na nossa vida. Os efeitos da palavra de Deus. Ela é viva, ela tem poder. Então, quando nós lemos, ela nos transforma. Não só quando ela é pregada, mas quando você em casa, você abre esse livro, lê e medita, é o próprio Deus falando com você. E o que ela vai fazer na sua vida? Ela vai então santificar você. Ela vai gerar mudança em você. Ela é o instrumento que Deus planejou para transformar a vida do seu povo. Então é através da palavra de Deus que a igreja está sendo santificada. Por isso que Efésios 5, 26, ele vai dizer que por meio da lavagem da água pela palavra. É assim que Cristo vai apresentar a igreja a si mesmo, uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Uma igreja gloriosa. E como é que ele está fazendo esse trabalho? Através da lavagem da água pela palavra. Vocês devem lembrar que Jesus em João 17, verso 17, ele orando, ele pede ao Pai o quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como é que Cristo vai nos santificar? Como é que Deus vai formar a imagem de Cristo em nós? Por meio da sua palavra. Aí vocês vão concordar comigo que a igreja está tão feia e desfigurada porque o povo se apartou da palavra. O povo de Deus não é mais reconhecido como o povo do livro da capa preta. O povo que conhece as escrituras. No passado se diz assim, não gosto de discutir com crente não, porque ele sabe os versículos tudinho, decorado. E aí hoje o povo foi se afastando. E o instrumento que Deus vai usar para santificar a sua igreja é a sua própria palavra. Lembra que Deuteronômio, quando a gente leu, ele dizia lá, você vai ler todo dia para quê? Para que você aprenda a temer ao Senhor. E a outra coisa, para que você não seja um orgulhoso e vá humilhar seus irmãos. Então a palavra de Deus nos protege dos pecados e ela nos santifica. E aí vocês devem lembrar do Salmo 119, do verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. Como é que você vai ser puro? Observando a palavra de Deus. E o verso 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Por meio da palavra de Deus. Então, é tipo assim, os pecados estão me vencendo. O que eu vou fazer? Eu vou ler mais a palavra. Eu vou meditar mais na palavra. Eu vou buscar mais a Deus. Nesse momento de devoção, vou buscar mais. Houve um povo chamado puritano. Eles receberam essa nomenclatura por causa de uma vida de santidade. E sempre que nós tratamos sobre como tratar a palavra, nós lembramos deles. Não só por causa da sua vida de santidade, pureza, mas por causa de como eles tratavam a palavra de Deus. Então, os puritanos eram alguém que liam muito as escrituras, meditavam muito. Eles tinham o hábito de ler a palavra no café da manhã, no almoço e na janta. Eles acreditavam que do jeito que o meu corpo físico precisa ser alimentado, ter essas 3 refeições, o meu corpo espiritual também precisa. E esse tato com as Sagradas Escrituras gerou essa santidade.
à medida que nós nos aproximamos da palavra, nós nos afastamos do pecado. Ele vai perdendo o poder e a força sobre nós. E nós vamos ficando encantados e nos submetendo à palavra de Deus. Então nós temos que ler a palavra de Deus nessa expectativa também. Ela vai me libertar dos meus pecados. Ela vai me ajudar a ser mais santo, mais puro. Então não é uma questão de não estou afim ou vou ler quando der vontade. Não, é uma questão de necessidade nossa. Nós precisamos. Se nós não lermos a palavra de Deus, não meditarmos, nós estamos falidos. Estamos destinados ao fracasso espiritual. Tanto nós como nossas esposas, nossos filhos, nosso lar. Então você quer proteger seu lar? Você ama o lar que você tem, você cristão? Você acha maravilhoso ter uma esposa que adora a Deus, que se arrepende dos seus pecados quando ela desrespeita você, e vocês se pedem perdão, e tudo fica resolvido? Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Pois bem, se você se apartar da palavra, estará se apartando do próprio Deus. E tudo isso vai se esvair. Tudo isso vai ser destruído. Então leia a palavra, não como entretenimento, mas como uma necessidade de vida ou morte. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. O Salmo 119, verso 24, olha comigo aí o que ele diz. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Legal, não é isso? São os meus conselheiros. À medida em que você vai lendo a palavra, imagine que você lê a Bíblia uma vez por ano, né? Ou vai lendo e tal, vai lendo e vai aprendendo e aprendendo e aprendendo. Aí, quando você precisar tomar decisões na vida, você vai sempre lembrar de textos. Você vai sempre pensar, o que meu Deus diz a respeito disso? E aí você vai lembrar de alguns textos. É meio que automático. E isso é maravilhoso. Você está tão cheio, tão encharcado com a palavra de Deus, que ela vai fazendo parte da sua vida. Em alguns momentos você vai dizer frases que são versículos. O seu vocabulário vai começar a se confundir. Na teologia a gente chama isso de eco. Os autores do Novo Testamento, eles eram tão encharcados com os textos do Antigo Testamento, que algumas vezes nas conversas deles, eles citavam textos. Mas eles não diziam, assim está escrito. Eles só conversavam. E aí quando você vai estudar, você percebe que algumas falas eram textos. Porque estava entranhado neles. Dizia-se dos puritanos que nas suas veias corriam versículos. Que se você os cortasse, ia sair versículo em vez de sangue. Muito legal você ter isso. Que fama maravilhosa. Que exemplo de tão cheio da palavra de Deus. Você já pensou, você jovem, está lá no colégio, e as pessoas estão numa discussão sobre um assunto, e você diz, a palavra de Deus diz isso. Deus fala sobre esse assunto, e Ele diz isso e isso. Não posso fazer isso, porque Deus diz isso. Deus diz aquilo. Acontece uma situação com você, e você logo lembra de um texto. E assim, a palavra de Deus, que você sempre busca, ora, medita, agora ela está com você todo o tempo, no seu coração e na sua mente. Assim ela vai nos guiando, são os nossos conselheiros. Já pensou? Quem é seu conselheiro? A palavra de Deus, é o próprio Deus. Você vai tomar decisões, como é que eu faço? Será que é bom ou ruim? Quem é o meu conselheiro?
o próprio Deus, a sua palavra. A ideia do aconselhamento bíblico é resgatar exatamente isso. É ouvir o que Deus diz. Ainda pensando no Salmo 119, o Salmo 105, esse vocês sabem decorado, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E aí ela vai nos impedir de fazer muitas bobagens na vida. Porque ela é o nosso conselheiro. Não a nossa mente caída. Não as nossas vontades corrompidas pelo pecado. A palavra de Deus. E finalmente, a palavra de Deus nos consola. Todos nós vivemos num mundo quebrado. Quando eu falo mundo quebrado, a ideia de um livro, Filtro Solar, que eu li, é uma exposição de Eclesiastes. E ele usa essa expressão e eu gostei muito dela. O mundo quebrado é um mundo em que nós vamos ter aflições, angústias. Todos nós. Não tem como fugir disso. José nasceu, cortaram logo a língua dele. Eu disse, começou, filho. Bem-vindo ao mundo. Deram logo outra furada no pezinho dele para tirar sangue. Ele disse, aguenta, José, trinca a gengiva. Não tinha dente. É um mundo quebrado. Todos nós vamos passar por aflições. O nosso Cristo nos avisou. No mundo tereis aflições. Não tem como escapar disso. É uma enfermidade, é um problema familiar, um problema financeiro, seja o que for. Isso nos angustia. Isso às vezes você está vivendo, está indo tudo bem, acontece algo que tira o seu chão. Não é? Você se sente desorientado. Eu me imagino como um boxeador, o cara levou assim, pá, pá, ele ficou zonzo, tonto. Eu digo até para alguns irmãos, se escora na rede, lá do boxe, pega fôlego e vai de novo. E aí às vezes na outra semana é outro soco. É a nossa vida. É a vida no mundo quebrado. Ai, pastor, que discurso sem esperança, né? Não. Nós temos o Senhor. Aquele que disse que no mundo nós teríamos aflições, é o mesmo que disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Eu venci o mundo. E a sua palavra é Ele em pessoa. Hebreus 4, quando vai falar que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante e tal, e tal, e tal. No final ele muda o sujeito. Ele vem falando da palavra, de repente, diante de quem as nossas vidas estão patentes. Iremos prestar contas. Opa, vou prestar contas com quem? Com Deus. Muda o sujeito. O que aquele texto está dizendo e deixando implícito para nós? Que a palavra é o próprio Deus. Então, quando nós lemos aqui, é o nosso Deus falando. E olha só como Ele nos consola por meio da sua palavra. Então, se apartar desse livro, é se afastar do próprio Deus, é pôr a mão nos ouvidos para não ouvi-lo. É se afastar daquele que diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É tampar os ouvidos para não vê-lo e não ouvi-lo. Então, eu queria só nesse Salmo 119, em alguns versículos, fazer os irmãos perceberem como a palavra de Deus, próprio Deus, através da sua palavra, Ele nos consola nas nossas tribulações. Veja o verso 28 do Salmo 119. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Aí ele pede, fortalece-me segundo a tua
palavra. Ele está triste, chorando. Ele vai buscar consolo aonde? Força aonde? Na palavra. Deus vai falar comigo. Não é assim não, irmãos? Não é assim que acontece? Quantas vezes você foi lá, em lágrimas, orando, e Deus falou com você? Ele disse, eu estou aqui. Eu venci o mundo. Se acalma. Verso 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Aleluia. Que texto incrível. Ele está dizendo assim, olha, se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, o problema que eu vivi, a angústia que eu passei, eu já teria perecido. Eu não teria a menor chance. Mas graças à tua lei, dela ser o meu prazer. Irmãos, eu acredito que o que a gente precisa é chegar nesse ponto em que a palavra de Deus é o nosso prazer. Não uma tarefa árdua, enfadonha. Não, ela é o nosso prazer. Nós nos deleitamos nela. É algo que tira o nosso fôlego de paixão. Porque nesse mundo quebrado, nas dores da vida, nós podemos recorrer ao nosso prazer. É isso que o salmista está dizendo. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, eu teria perecido. O que ele está dizendo é tipo, na minha angústia eu ia correr para onde? O que mais poderia me dar prazer e aliviar a minha angústia, a minha dor? A tua lei. Ela é o meu prazer. Aí vocês vão concordar comigo que a maioria de nós está muito longe de ter a palavra de Deus como nosso prazer. Não é? Então talvez isso não funcione para você. Pastor, o que é que eu faço? Leia, medite, até que ela se torne o seu prazer. Até que você seja aquele que medita dia e noite. Porque na lei do Senhor está o seu prazer. Você já pensou, né? Você amanhece o dia, né? Como alguns irmãos fazem. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Ler as escrituras. Ali sozinhos. Eu invejo muito quem faz isso. Porque de manhã eu não consigo ler. Mas um dia eu chego lá. Está ali sozinho. Ele tem o prazer dele. Já outros leem à noite. E ele passar o dia e diz, vou já para o meu prazer. Vou já falar com meu Deus. Vou já ter esse momento. Convenhamos, nem sempre é assim. Raras vezes são assim. O problema não está na lei, na palavra, no Cristo. Está no nosso coração. Que está cheio do mundo. Das preocupações do mundo. Como vai dizer Lucas. Então continue lutando. Eu vou ler todo dia. Eu vou orar por isso. Eu vou buscar isso. Eu vou jejuar por isso. Para que a palavra de Deus seja o meu prazer. Para um dia quando a angústia vier, o medo, eu vou dizer, eu vou já para o meu prazer. Ela que vai me ajudar a não perecer. Se não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Ela nos consola. Agora o verso 107. Olha só o que ele diz. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra.
Essa aqui é a oração do aflito quando ele vai fazer o devocional dele. Senhor, estou com tanto medo, estou tão angustiado, estou morrendo na minha angústia. Vivifica-me, Senhor, com a tua palavra, segundo a tua palavra. Fala ao meu coração agora, alimenta a minha alma, me faz ver as tuas promessas, a beleza que há em ti. Coloca fé no meu coração, à medida que eu vou te conhecendo mais. Lembra, a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você confia nele. Quanto mais você o conhece, você se encanta mais com ele. E Deus, por razões encontradas nele mesmo, decidiu se revelar para nós através de um livro. Então, meu irmão e minha irmã, você tem que ler. Se você quer conhecer Deus, você tem que ler. E à medida em que você lê e medita, você vai confiando mais nesse Deus. E finalmente, verso 143. Sobre mim vieram tribulações e angústia. Tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Vocês perceberam que o salmista, em outros textos, ele sempre vai colocar a palavra de Deus como o prazer dele? E na angústia, na tristeza, no medo, ele vai buscar o quê? O prazer dele lá. Ele vai resolver esse medo, essa aflição, essa angústia na palavra de Deus. Não é legal isso? O povo de Deus tem que fazer isso. Em meio aos nossos medos e aflições, recorra ao Senhor. Recorra à palavra de Deus. Se funcionou para o salmista, certamente funcionará para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nos perdoa, Deus, porque a tua palavra, ela, na maioria das vezes, não é o nosso prazer. Precisamos confessar isso. Deixamos sempre o resto do nosso tempo. E algumas vezes nem sequer meditamos e nem lemos. Ó Deus, nos faz ver, abre a nossa mente para nos fazer ver o quanto estamos perdendo. E nos dá o privilégio de sentir esse prazer que o salmista tinha na tua lei. Para que possamos orar como ele nas nossas tribulações. Para que possamos usar a tua palavra como um prazer que vai vencer a angústia e a tribulação. A tua palavra é a maior terapia que se possa imaginar. Como nós necessitamos dela. Estamos vivendo num mundo de angústias. E temos ao nosso acesso à palavra que promove o maior de todos os prazeres nessa vida. Mas o teu povo perece. Como diz Oséias, porque rejeitou o conhecimento. Ajuda essa comunidade a se voltar todos os dias para a tua palavra. Assim eu te oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.